Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 17 de janeiro. Hoje é terça-feira, a igreja nos dá a oportunidade, dentro deste tempo comum, a segunda semana do tempo comum, a celebrarmos hoje a memória de Santo Antão. Santo Antão é pai da vida monástica. Ele quem inaugura, poderíamos assim dizer, a vida dos mosteiros. Pensamos que este grande homem possa, amados irmãos e irmãs, conceder a cada um de nós também a graça de nos refugiarmos na presença de Deus, de estarmos sempre na presença daquele que nos ama e configurar e consagrar o nosso trabalho com o querer de Deus. Ora et labora, trabalhar e orar. É claro, isso se dá de uma forma muito mais precisa com São Bento, porém a vida monástica tem isso como princípio. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Antão nasceu no Egito no ano de 250 e lá faleceu em 356. Ainda jovem, despojou-se de todas as coisas supérfluas para seguir a Cristo. Foi o primeiro monge e abade da igreja e grande mestre da vida monástica. A vida deste santo nos inspire a superar nosso egoísmo a fim de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então, que o exemplo deste grande homem nos ajude, amados irmãos e irmãs, a superarmos o egoísmo que nos tira do amor de Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, mas também temos a oportunidade de refletir a primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Lembrando, a carta aos Hebreus é um grande comentário, uma grande homilia que fala sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdote. E
hoje a palavra nos faz então essa alusão das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. Assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Então, a primeira leitura de hoje nos convida à perseverança, a irmos ao encontro do Senhor, a não desanimarmos, pois aquilo que o Senhor prometeu, com toda certeza nos concederá. E qual a promessa de Deus para nós? Vida eterna, vida em abundância, participarmos dos filhos e filhas eleitos, que têm como herança o próprio céu. Então que possamos pedir ao Deus da vida esta perseverança na oração, na vida de igreja, nos sacramentos, na confissão, no amor de uns para com os outros. O Salmo, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é o Salmo 110. Traz como resposta: o Senhor se lembra sempre da aliança. Um Deus que se lembra, um Deus que é atento à aliança que fez para conosco. E qual é a aliança? Sobretudo a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, para que tenhamos vida e vida eterna, vida plena em Deus. Por fim, o Santo Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, como ouvimos, é de São Marcos. Estamos refletindo o capítulo 2, dos versículos 23 a 28. E nos deparamos, amados irmãos e irmãs, neste pequeno relato de hoje, sobre a observância da lei sabática. É importante lembrarmos, sobretudo, para o povo de Israel, diante do conjunto de leis que eles observavam, o sábado era uma lei primordial, porque fora dada, sobretudo por Deus, como exemplo à humanidade. Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou, consagrando o 7º dia como um dia de repouso a todos aqueles que são seus filhos e filhas, que procuram seguir os seus caminhos. Aqui então se encontra a lei sabática. Porém, esta lei, ou o conjunto de interpretação da lei, de compreensão dela, pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes do contexto, elevaram ela a um grau muito elevado, de certa forma, aonde muitas vezes, amados irmãos e irmãs, se deixava de fazer o bem para observar o sábado. É o próprio Senhor que por diversas vezes, aqui é um caso específico, mas me antecipo em um exemplo que o Senhor mesmo dá diante desta crítica a respeito do sábado. É o próprio Jesus que diz o que pode ser feito no dia de sábado, bem ou mal. Nós somos a favor da vida ou da morte no sábado. Então, se faz o bem, se procura realizar o bem, sem olhar para quem. E, diante da interpretação da lei daquele contexto, o sábado, ele acabava, de certa forma, fazendo com que muitos se tornassem omissos diante de muitas realidades. E aqui então nós nos deparamos, amados irmãos e irmãs, com essa situação, esse episódio. Jesus está caminhando, passa por um campo de trigo, seus discípulos estão com ele apanha, ou os discípulos apanham as espigas de trigo e começam a comer. O que os fariseus reclamam? Do ato deles tirarem, deles recolherem o trigo. Não se podia fazer isto diante da lei de Israel, do guardar o sábado. Então Jesus diz assim: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e fome? Então ele coloca duas realidades.
necessidade e fome. Então, Davi transgride uma lei, dá a entender-se. Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, e comeu os pães oferecidos a Deus e deu aos seus companheiros, no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer desses pães? Olha o que fez Davi diante da necessidade, diante da fome. E Jesus diz assim, acrescentando: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É como se pensássemos diante dessa frase de Jesus o seguinte: o sábado foi feito para guardar o homem, para proteger o homem, e não o homem, entre aspas, se tornar escravo do sábado. Entende isto? No contexto, muitos, os que viviam a observância do sábado, se tornavam escravos da prática simplesmente, sem esquecer do sentido, que o sábado era o dia de dedicar-se ao Senhor pelo descanso, mas abraçando de fato aquilo que o próprio Senhor faria, a prática do amor, da caridade, do ajudar o próximo, sem exceção, olhar para as realidades de necessidades. Era, sobretudo, essa realidade que Jesus estava falando. Observar, sim, o repouso sabático, mas sem deixar de ver a necessidade do irmão e da irmã. Ele diz isto. E ele conclui assim: portanto, o sábado, ou filho do homem, melhor dizendo, é Senhor também do sábado. É Senhor do sábado. Isso é realidade para o povo de Israel. Nós cristãos, sobretudo cristãos católicos, temos o domingo como dia do Senhor. O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Mas, Padre, a palavra diz que é o sábado. Amados irmãos e irmãs, nós observamos nas práticas do povo de Deus, dos primeiros cristãos, que aos poucos foi se substituindo a observância sabática para guardar-se então o primeiro dia, que é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria igreja nos diz, a palavra de Deus nos traz, sobretudo então, mesma dinâmica para o mandamento, guardar sábados. Nós olhamos agora guardar domingos e festas de guarda. Porém, nós precisamos observar o seguinte, amados irmãos e irmãs, nós guardamos dentro da possibilidade, e não estou aqui incentivando a não observar este mandamento, não é isso, mas nós não podemos colocar sobre pessoas que muitas vezes no domingo precisam trabalhar para trazer sustento em suas casas, para suas famílias, um fardo dizendo que elas estão condenadas porque não foram capazes de observar o repouso dominical. Não foram capazes de observar então essa realidade de se guardar o domingo. Nós precisamos, sobretudo, entender, não é o tempo, não é o dia, não é a hora. Nós podemos consagrar todos os dias ao Senhor, toda a nossa vida. Entenda, mais uma vez eu te afirmo, não é para não observarmos o domingo, porém nós não podemos colocar grandes fardos sobre a vida daqueles que muitas vezes têm o domingo para o sustento ou trabalhar para o sustento de seus familiares. Mais uma vez, aquilo que o Senhor disse aos fariseus, Ele fala a cada um de nós. Eu sou o Senhor, Quírio. O próprio Jesus nos fala do domingo. Ele é o Senhor do domingo. O domingo foi feito para o homem e não o homem para o domingo. Ou seja, observar sim a lei do Senhor. Mas em primeira instância está a caridade diante da necessidade e da fome de nossos irmãos e irmãs. E não é só fome material, mas também muitas vezes e sobretudo a fome espiritual. Seja então de uma palavra, de uma companhia, enfim, possamos ser atentos a essas necessidades.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.